As irmãs riram quando viram o envelope. Mandaram a feia, achando que seria dispensada na hora. Mas quando o milionário a viu naquele salão e disse 4 palavras que ninguém esperava, o que aconteceu depois calou todas as vozes que um dia tentaram apagar o que ela valia. Apoie o canal, deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. Beatriz Cunha percebeu que estava atrasada para acordar apenas quando o celular vibrou às 5h29 na beira da cama. 1 minuto antes do alarme que ela nunca precisava, porque seu corpo já tinha aprendido ao longo de anos que o mundo não esperava por quem dormia demais. O apartamento de 42 metros quadrados, em Sapopemba, estava no mesmo silêncio de sempre, o tipo de silêncio que tem peso, que tem textura, que é feito de coisas não ditas e paredes finas demais para guardar segredos. A janela do quarto deixava entrar um fio de luz laranja do poste da rua, e Beatriz ficou deitada por exatos 3 minutos, olhando para a mancha de umidade no canto do teto, que estava ali desde fevereiro passado, e que nenhuma das 3 tinha dinheiro para consertar. 3 minutos era o máximo que ela se permitia antes de levantar. Na cozinha pequena, enquanto a água do café esquentava, ela separava a marmita de Dona Lourdes com os movimentos automáticos de quem fez aquilo centenas de vezes sem precisar pensar. Arroz, feijão temperado com alho e louro, frango desfiado na panela de pressão que ela tinha feito na noite anterior, depois de chegar da padaria com os pés doendo. O aroma do café encheu o cômodo e Beatriz aspirou aquilo devagar, com os 2 cotovelos apoiados na pia, olhando pela janela da cozinha, o céu ainda roxo de São Paulo que começava a clarear sobre os telhados irregulares do bairro. Havia algo naquele momento específico, antes de tudo começar, antes das irmãs acordarem, antes do ônibus lotado e do mármore manchado da padaria central do Brás, que pertencia completamente a ela. Era silêncio, era só seu. Camila e Fernanda dormiam no quarto do fundo, com as máscaras de gel nos olhos e os potes de creme importado na prateleira que as duas dividiam. Creme que custava 180 $ o frasco e que elas compravam toda vez que tinham dinheiro sobrando, o que acontecia com uma regularidade que Beatriz não conseguia entender, considerando que a parte do aluguel de cada uma estava sempre em atraso, ou quase. Ela não dizia nada. Havia uma economia de energia que Beatriz praticava há anos com as irmãs. Uma espécie de cálculo permanente sobre o que valia a pena gastar com palavras. Quase nada valia. Então, ela ficava em silêncio, pagava os 420 mensais do remédio da mãe, organizava o envelope das contas sobre a mesa da cozinha e acordava às 5h30. Dona Lourdes ainda dormia quando Beatriz deixou a marmita na geladeira com um bilhete escrito à caneta. Lembrar de tomar o losartana antes do almoço. Já separei na caixinha azul. Ela olhou para a mãe por um momento, pela fresta da porta, os cabelos brancos espalhados no travesseiro, a respiração lenta e pesada de quem havia sobrevivido a um AVC em 2022 e ainda carregava os efeitos daquilo no lado esquerdo do corpo, na mobilidade reduzida, no jeito que a mão fechava às vezes involuntariamente sobre o lençol. 2 anos e meio desde aquele domingo de manhã, quando Fernanda gritou do banheiro que a mãe tinha caído. 2 anos e meio que Beatriz carregava aquilo junto com o resto. No ônibus das 6h12, encostada na janela com a bolsa no colo e os fones de ouvido sem música, porque o carregador tinha estragado e ela ainda não tinha comprado outro, Beatriz olhava as ruas de Sapopemba passando, os muros pichados, as bancas de jornal abrindo, os cachorros caminhando pela calçada com aquela autoridade específica dos cachorros de bairro que sabem onde estão. São Paulo acordando. Sempre a mesma coisa e ao mesmo tempo sempre ligeiramente diferente, como se a cidade fizesse questão de mostrar que estava viva, mesmo quando as pessoas dentro dela mal conseguiam sentir o mesmo. Ela tinha 27 anos,
Trabalhava na padaria central do Brás há 5 anos, desde os 22, quando saiu do curso técnico de administração sem conseguir emprego na área e precisou pagar a segunda parcela do tratamento dentário da mãe. Depois virou 3 parcelas, depois virou o remédio mensal, depois virou o aluguel, quando Camila ficou 2 meses sem trabalho, porque, como ela disse, estava se reposicionando profissionalmente. Beatriz nunca soube exatamente o que isso significava. Sabia que significava que ela cobria a diferença. O salário era 1.650 mais 200 reais de vale alimentação. Ela sabia calcular o que cada coisa custava com uma precisão que pessoas com mais dinheiro nunca precisavam desenvolver. 420 de remédio. 340 de seus na conta de luz do mês passado por causa do calor. 180 da consulta da mãe com o cardiologista que o posto de saúde não atendia mais desde que o médico foi embora em setembro. Havia um equilíbrio que ela mantinha como quem anda em corda bamba sem rede, com aquela concentração de quem sabe que não pode olhar para baixo. Foi numa quarta-feira à noite que Fernanda chegou em casa gritando o nome de Camila pelo corredor com o celular na mão. E a voz vibrando de uma empolgação que Beatriz reconheceu imediatamente como o tipo que precede gastos que ela não seria consultada sobre. Rafael Monteiro, fundador da Monteiro Incorporações, 41 anos, 120 milhões de faturamento anual, 340 funcionários. Estava abrindo processo seletivo para assistente executiva pessoal e, por alguma razão que alimentava as teorias românticas de Fernanda, conduziria a seleção final pessoalmente, num coquetel corporativo no edifício Jaraguá, no Centro Histórico, dia 14 de março. Camila apareceu no corredor com a máscara nos olhos ainda e as duas ficaram no corredor inclinadas sobre o celular como se estivessem olhando para algo sagrado. 7.200 dólares mais benefícios. Plano de saúde. Vale refeição. Auxílio transporte. Bônus semestral. Beatriz estava lavando o arroz na pia da cozinha e ouvia tudo sem fazer nenhum ruído, com aquela capacidade que ela tinha desenvolvido ao longo dos anos, de ocupar o menor espaço possível nos momentos em que as irmãs esqueciam que ela estava no mesmo ambiente. Ela não disse nada naquela noite, mas quando as irmãs foram dormir e a casa ficou quieta, Beatriz sentou na beirada da cama e ficou olhando para o teto por um tempo que ela não contou. 7.200 reais. Ela fez o cálculo mentalmente, não porque precisasse, mas porque o número pedia para ser sentido de formas diferentes. Era 4,3 vezes o salário dela. Era o remédio da mãe pago 2 vezes e ainda sobrando. Era o óculos novo que ela usava desde 2021 e que apertava na lateral esquerda da cabeça depois de horas de uso. Era a possibilidade de pagar o plano de saúde da mãe sem cortar outras coisas. Era, acima de tudo, a possibilidade de respirar com um volume de ar diferente do que ela tinha acesso agora. Ela se inscreveu no processo na manhã seguinte, antes das 6 horas, com o celular na penumbra do quarto, enquanto as irmãs ainda dormiam. Não contou para ninguém. Quando Camila encontrou o envelope com o convite sobre a mesa da cozinha, 3 semanas depois, Beatriz estava no banheiro com o chuveiro ligado e não ouviu imediatamente o que foi dito. Ouviu a risada primeiro. O tipo de risada que tem volume calculado para ser ouvida, que não é espontânea, que tem uma intenção que vai além da diversão. Saiu do banheiro com a toalha ainda na cabeça e encontrou Fernanda segurando o envelope entre 2 dedos, com a expressão de quem achara algo simultaneamente ridículo e divertido. "Você se inscreveu?" Camila disse, sem conseguir conter o sorriso que ia além do que ela tentava controlar. "Você vai assim, de óculos grossos e cabelo amarrado?" Beatriz não respondeu. Pegou o envelope da mão de Fernanda com uma calma que vinha de um lugar muito abaixo da raiva, mais perto do cansaço de ter que gastar energia reagindo ao que as irmãs achavam engraçado há anos. "Manda a feia", disse Fernanda, já rindo de verdade agora, o tipo de riso que preenche o cômodo. "Ele vai dispensar na hora."
Beatriz guardou as palavras como quem guarda uma faca, sem reação visível, sem resposta, sem o tremer de lábios que ela não permitia acontecer perto delas. Mas sentiu o corte, preciso e limpo, do jeito que cortes daquele tipo sempre eram. Não era novidade. Era a forma específica que a humilhação tinha dentro de casa, que é diferente da humilhação de fora, porque dentro de casa você não pode ir embora. Passou os dias seguintes preparando o que tinha. A blusa azul marinho que comprou 2 anos atrás para uma entrevista de emprego que não deu em nada. Lavada, passada a ferro 3 vezes, até que as marcas de dobra desaparecessem completamente. A saia preta que usava para ir à missa com a mãe, nas datas que Dona Lourdes conseguia sair de casa. O escarpão preto com o bico fino que apertava o dedo mindinho depois de 2 horas e que ela sabia que apertaria a noite toda. Mas era o único sapato de salto que tinha. Os óculos de armação fina, que eram os mesmos de 2021, com um leve risco no canto direito da lente que ela havia tentado remover com pasta de dente e não tinha conseguido. Ela não foi ao salão de beleza. Não tinha dinheiro para isso e não ia tirar de outro lugar. Lavou o cabelo, secou naturalmente, passou um produto que Fernanda tinha deixado na prateleira do banheiro depois de reclamar que o cheiro era forte demais. Não era roubo. Era economia de recursos num sistema que não era justo com ninguém que tentava funcionar dentro dele. No dia 14 de março, enquanto Camila e Fernanda saíam do apartamento às 18 horas, com os vestidos alugados na sacola, a maquiagem profissional que tinham pagado juntas e o celular registrando cada detalhe para os stories, Beatriz estava sentada na beirada da cama, ajudando Dona Lourdes a entender as instruções do novo remédio que o cardiologista tinha receitado na semana anterior. "Você não vai sair?" A mãe perguntou, olhando para ela com aqueles olhos que sempre souberam mais do que o rosto deixava mostrar. "Vou", Beatriz disse. Mais tarde, ela arrumou a marmita da mãe para a noite, deixou o remédio separado na caixinha azul, verificou 2 vezes se a porta estava trancada e desceu para pegar o metrô às 18h40. O edifício Jaraguá ficava na Praça Antônio Prado, no centro histórico, a 15 minutos de metrô da estação Sé. Beatriz conhecia aquela região da cidade pelo som antes de chegar. O murmúrio grave do centro, que era diferente de qualquer outro barulho de São Paulo, mais denso, mais antigo, com camadas de cidade embaixo de mais camadas de cidade. Subiu a rua com o escarpão, fazendo o clique preciso no calçamento de pedra portuguesa, e sentiu o frio de março que a cidade soltava quando o sol desaparecia, aquele frio úmido que entrava pelo casaco como se soubesse onde você era mais fraco. O salão no 3º andar do edifício Jaraguá tinha 400 metros quadrados, com vista para o vale do Anhangabaú, as luzes da cidade espalhadas abaixo, como uma constelação deitada. Os prédios do centro iluminados contra o céu índigo daquela noite. Havia champanhe em taças finas, sobre bandejas carregadas por garçons de colete, tábuas de frios e queijos sobre mesas cobertas com toalhas brancas, e o tipo de iluminação dourada e calculada que faz todo mundo parecer ligeiramente mais bonito e ligeiramente mais seguro do que realmente é. Havia 23 candidatas no salão quando Beatriz chegou às 19h em ponto, tendo calculado o tempo de metrô com precisão suficiente para não chegar tarde e sem margem para chegar cedo o bastante para sentir o constrangimento de esperar sozinha num ambiente que não era feito para ela. Camila e Fernanda já estavam lá, e ela as viu da entrada antes que elas a vissem, as duas com os vestidos alugados e os cabelos presos em penteados que custaram tempo e dinheiro, misturadas ao grupo de candidatas que conversavam em duplas e trios com aquela tensão específica de quem está sendo avaliada, mas precisa parecer que não está sendo. Rafael Monteiro chegou às 19h15. Beatriz o viu entrar antes de qualquer outra coisa. Não porque chamasse atenção da forma que ela esperava de um homem com 120 milhões de faturamento, mas pelo contrário,
porque ele entrou sem o tipo de presença performática que costumava acompanhar pessoas com poder naquele nível. 41 anos, cabelo escuro com o começo de grisalho nas têmporas, terno cinza escuro sem gravata, expressão que ela classificou imediatamente não como arrogância, mas como o jeito de quem passou tempo demais lendo planilhas e pouco tempo demais em salões de eventos sem querer estar ali. Havia 2 assessoras atrás dele, e elas sim carregavam as pranchetas e os processos e o peso administrativo do evento. Ele carregava apenas a expressão de quem vai cumprir algo que foi marcado. Durante 40 minutos, Beatriz o observou de longe cumprimentar cada candidata. Educado, frio, profissional. As assessoras faziam as perguntas técnicas enquanto ele ficava levemente de lado, escutando com uma atenção que não era óbvia, mas que ela aprendeu a identificar, porque era o mesmo jeito que ela mesma prestava atenção quando não queria que a outra pessoa soubesse que estava prestando. Ele não dava sinais. Não inclinava a cabeça para nenhuma. Não esboçava o sorriso específico que acontece quando alguém te surpreende. Era uma superfície plana. Camila respondeu às perguntas com a fluência treinada de quem havia ensaiado respostas na frente do espelho nos 3 dias anteriores. Beatriz viu, da outra ponta do salão, Rafael Monteiro ouvir tudo com aquela expressão e então virar levemente para a assessora ao lado. O gesto sutil de quem passa para o próximo sem precisar dizer em voz alta. Quando chegou a vez de Beatriz, a assessora mais jovem, de óculos com armação vermelha e cabelo preso com aquela precisão de quem não deixa nada ao acaso, conduziu as perguntas com a mesma eficiência clínica que havia conduzido as anteriores. Administração de agenda complexa, com múltiplos fusos, resolução de conflitos entre equipes, comunicação sob pressão. Beatriz respondeu cada uma com a objetividade de quem não tem roteiro, mas tem prática, a diferença entre saber o que deveria ser dito e saber o que era verdade, sendo sempre a mesma para ela, que nunca havia aprendido a separar as 2 coisas com facilidade. Então a assessora fez a pergunta que havia feito para todas as outras 22. Qual a sua maior qualidade profissional? Beatriz não hesitou. Não respirou fundo antes de responder. Não inclinou a cabeça. Não formulou a resposta com o tom cuidadoso de quem quer soar modesta e competente ao mesmo tempo. Disse, com a voz do mesmo volume que usava para dar troco na padaria: eu apareço. O silêncio que veio depois teve textura diferente dos silêncios anteriores. A assessora de óculos vermelhos piscou uma vez, o tipo de pisco involuntário que acontece quando o que você ouviu não se encaixou no espaço que você tinha preparado para receber. E Rafael Monteiro, que havia passado 40 minutos como uma superfície plana, parou. Não foi um movimento dramático. Não foi um recuo de corpo ou uma virada de cabeça calculada. Foi o tipo de parada que acontece internamente antes de qualquer movimento externo, quando algo diz para o sistema inteiro que precisa de um segundo para processar. Ele olhou para ela. Não da forma que havia olhado para as outras, aquela atenção profissional e distante, da forma diferente. O tipo de olhar que vai além do que a outra pessoa está mostrando, que quer entender o que está embaixo do que está vendo. Da outra ponta do salão, Camila e Fernanda tinham as taças de vinho paradas no ar. Rafael Monteiro disse as 4 palavras que ninguém no salão esperava ouvir naquele momento, com uma voz baixa que chegou até Beatriz, com uma clareza que não tinha nada a ver com volume. Você foi a única. Não era contratação ainda. Beatriz percebeu isso antes mesmo que Rafael terminasse de falar, porque havia uma qualidade na frase que não era de encerramento, era de abertura, o tipo de coisa que abre uma porta antes de dizer o que está do outro lado. A assessora de óculos vermelhos ficou quieta com a prancheta na mão, olhando para o chefe com aquela expressão de quem está recalibrando o script do evento em tempo real. As outras assessoras, um pouco mais atrás,
Trocaram um olhar rápido, que Beatriz captou no canto do campo visual, sem mover os olhos. Rafael continuou, com a mesma objetividade que soaria quase abrupta, se não fosse pela qualidade específica da atenção que ele estava dando, que era do tipo que faz a dureza da frase soar como respeito. Todas as outras candidatas haviam respondido o que imaginavam que ele queria ouvir: liderança sob pressão, capacidade de antecipação, proatividade com responsabilidade. As palavras certas, no tom certo, com a cadência treinada de quem estudou como parecer exatamente o que o entrevistador está procurando. E havia competência genuína naquelas respostas. Ele não estava dizendo que não havia. Estava dizendo que havia ouvido a mesma coisa 22 vezes, com variações de volume e velocidade, e que nenhuma delas havia dito nada que ele não soubesse que estaria ali antes mesmo de entrar no salão. Eu apareço era diferente. Era a resposta de alguém que não estava gerenciando a impressão que causava. Era a resposta de alguém que sabia, com aquela quietude específica de quem aprendeu as coisas por dentro e não por fora. Que presença consistente é mais rara do que qualquer habilidade técnica que pode ser listada num currículo. Ele pediu que ficasse para uma conversa após o encerramento do evento. Beatriz disse que sim, com um movimento de cabeça pequeno e firme, do mesmo jeito que dizia sim para turno extra na padaria quando precisava, sem drama, sem o risco de mostrar quanto aquilo importava. Por dentro, havia algo que não era exatamente nervosismo. Era mais parecido com o momento antes de sair do ônibus, numa parada que você nunca desceu antes, quando você não sabe o que vai encontrar, mas já colocou o pé na direção da porta. Da outra ponta do salão, Camila havia abaixado a taça de vinho. Fernanda estava com a expressão de quem está calculando algo e não está chegando ao número esperado. O evento encerrou aos 20h40. As candidatas saíram em grupos pequenos, o som das conversas se dissolvendo no corredor com o clique dos saltos no piso de mármore do edifício Jaraguá. Beatriz ficou de pé perto da janela com a vista para o vale do Anhangabaú, a cidade lá embaixo com aquela respiração luminosa de quem não para nunca, os prédios do centro refletindo uma nas janelas do outro numa cadeia de luz que se perdia na direção do horizonte urbano. O frio do vidro chegava até ela mesmo sem encostar, aquela temperatura que os edifícios antigos guardam nas paredes como memória. Camila e Fernanda saíram sem se despedir. Beatriz viu as costas das duas desaparecendo pela porta, com os casacos nos braços e as bolsas no ombro, e havia algo naquele movimento de saída que era tão familiar que ela quase não sentiu. Quase. Rafael Monteiro voltou ao salão depois de cumprimentar os últimos convidados no corredor, a assessora de óculos vermelhos dizendo algo em voz baixa ao lado dele, que ele respondeu com 2 movimentos de cabeça, e então ela também saiu. O salão ficou com o barulho reduzido ao silêncio residual que os lugares grandes guardam depois que as pessoas vão embora. Aquele eco suave de presença que ficou. O cheiro de champanhe aberto e flores de arranjo, e o ar condicionado que continuava funcionando independente de haver alguém para justificar a temperatura. Ele indicou uma mesa no canto do salão, longe das janelas, onde 2 copos d'água ainda estavam sobre a toalha branca. Sentaram. Beatriz cruzou as mãos sobre o colo, porque o Scarpin estava apertando o dedo mindinho há 2 horas, e ela havia aprendido que quando o corpo começa a pedir atenção num momento que exige foco, a única coisa que funciona é redirecionar completamente a consciência para outra coisa. Rafael perguntou sobre rotina, não no formato de pergunta técnica de processo seletivo, não com a moldura de descreva seu dia a dia profissional. Perguntou de uma forma direta e sem ornamentação, o jeito de quem quer a informação e não a performance da informação. Beatriz contou. A padaria. O turno das 7h às 16h. O tipo de demanda que uma atendente de padaria com bom trânsito tem que gerenciar,
que não é diferente em natureza, só em escala, da demanda de uma assistente executiva, porque nos dois casos o que você está fazendo é manter um sistema funcionando enquanto absorve as falhas que o sistema não quer reconhecer como falhas. Ela contou à mãe. Não de forma estratégica, não como apelo emocional, mas porque ele havia perguntado sobre rotina, e a rotina incluía a caixinha azul de remédio e o bilhete na geladeira, e o barulho da respiração da mãe pela fresta da porta às 5h30. Rafael ficou em silêncio enquanto ela falava. Não o silêncio de quem está esperando sua vez de falar, o silêncio de quem está ouvindo de verdade, que tem uma qualidade diferente, que você aprende a distinguir depois de anos sendo ouvida pela metade. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Então perguntou, por que você quer o emprego? Beatriz não precisou de pausa. Porque $7.200 muda a vida de quem ganha 1.650. E porque sei que sou capaz. Havia uma honestidade naquilo que não era vulnerabilidade, era precisão. Ela não estava pedindo nada. Estava oferecendo um cálculo e uma afirmação, os dois elementos que ela achava que importavam, sem a camada de modéstia performática que tornaria a resposta mais palatável, mas menos verdadeira. Rafael ficou em silêncio. Beatriz contou 8 segundos. Ela sabia, porque o relógio na parede do salão tinha aquele tipo de ponteiro de segundos que avança com um clique audível. E o salão estava silencioso o suficiente para que cada clique chegasse até ela com uma clareza que tornava a contagem involuntária. Então ele disse, segunda-feira, 8h, Avenida Faria Lima, 3500, Vegitos, no 2º andar. Pode vir? Beatriz disse que sim, com a mesma voz com que havia dito tudo o mais naquela noite, sem deixar que o peso daquilo vazasse para o tom. Porque havia aprendido que certas alegrias precisam ser protegidas do ar de fora até que se tornem sólidas o suficiente para sobreviver sem proteção. No metrô de volta para Sapopemba, com o Scarpan na mão porque o dedo mindinho não aguentava mais, os pés descalços no chão frio do vagão, Beatriz ficou olhando para o reflexo dela mesma na janela escura enquanto o metrô passava pelos túneis. A mulher no vidro tinha os óculos riscados de 2021 e o cabelo que havia se soltado do preso ao longo da noite e a blusa azul marinho que precisaria ser lavada e passada de novo se houvesse uma próxima ocasião. Ela ficou olhando para aquela mulher por um tempo razoável, sem o tipo de análise crítica que as irmãs teriam feito e sem o tipo de aprovação forçada que substitui análise quando você não quer ver o que está vendo. Apenas olhou, como quem verifica se algo ainda está lá. Estava. Na segunda-feira de manhã, Beatriz saiu do apartamento de Sapopemba às 6h45 com a mesma blusa azul marinho, a saia preta e os óculos riscados, tendo deixado a marmita da mãe na geladeira e o remédio na caixinha azul e um bilhete diferente dos outros. Hoje começo às 8h num lugar novo, te ligo no intervalo. Dona Lourdes não acordou para se despedir e Beatriz não acordou ela para isso, porque a mãe precisava do sono mais do que precisava do gesto. O escritório da Monteiro Incorporações, no Beverly 2º andar da Faria Lima, era inteiramente branco e envidraçado, o tipo de ambiente que usa a ausência de cor como declaração de poder, onde cada superfície reflete o exterior, e o exterior de lá em cima é a cidade inteira espalhada até onde a vista alcança. Beatriz saiu do elevador às 7h58, 2 minutos antes do horário, e ficou por um momento na recepção, absorvendo aquele espaço com a mesma atenção que havia aprendido a dar a lugares novos, inventariando saídas e posições e o nome da recepcionista no crachá antes que ela abrisse a boca para perguntar o nome de quem chegava. A recepcionista se chamava Priscila. Tinha unhas compridas de gel cor de bordô e um sorriso profissional do tipo que não chega aos olhos, mas também não é hostil. Beatriz se apresentou com o sobrenome completo e o horário marcado,
e Priscila a conduziu pela área de trabalho em direção à mesa que seria dela, uma estação no corredor de vidro entre duas salas de reunião, com vista parcial para a sala de Rafael Monteiro, cuja porta estava aberta, e de dentro vinha o som abafado de uma ligação. A mesa da assistente anterior tinha ainda as marcas de onde havia estado um porta-retrato e 2 adesivos removidos da lateral do monitor, que deixaram um resíduo levemente mais escuro que o branco ao redor. Beatriz passou o dedo por aquilo uma vez, inventariando, e então ligou o computador. Rafael saiu da ligação às 8h12 e veio em direção à mesa dela, sem aquela hesitação de quem não sabe se o outro se estabeleceu o suficiente para ser interrompido. Era o escritório dele. A hesitação não fazia parte do script. Reunião com a construtora Vieira às 10h. Os arquivos estão na pasta compartilhada, acesso já foi configurado. Minha agenda fica aqui. Ele indicou o sistema na tela. E aqui. Indicou o caderno de couro preto sobre a mesa. E aqui, tocou a própria cabeça com 2 dedos, nessa ordem de prioridade. Quando há conflito entre as 3 versões, me perguntar antes de resolver por conta própria. Beatriz anotou. A mão, num caderno que havia comprado na papelaria da esquina de casa antes de sair, porque o acesso ao sistema era uma coisa e o ato físico de escrever era outra. E ela havia aprendido que o segundo fixava o primeiro, de uma forma que a tela sozinha não conseguia. Alguma dúvida? Ele perguntou. Ainda não, ela disse. Ele voltou para a sala. Os primeiros dias tinham a textura específica de quando você está aprendendo um lugar, não apenas fisicamente, mas em todas as dimensões invisíveis que um lugar tem. As hierarquias não declaradas entre as equipes, os horários reais de chegada e saída contra os horários registrados, quem tomava decisão de verdade nas reuniões e quem apenas falava mais alto, onde ficava o café bom e onde ficava o café que as pessoas bebiam porque era o que tinha. Beatriz chegava 15 minutos antes todos os dias. Anotava tudo à mão antes de digitar. Nunca deixou um e-mail sem resposta por mais de 2 horas, incluindo os que chegavam às 19h, quando ela já estava no metrô de volta para Sapopemba, e respondia do celular com aquela conexão instável que o metrô paulistano oferecia entre uma estação e outra. Rafael era exigente da forma que certas pessoas exigentes são, não com crueldade, mas com precisão, o que é, em alguns aspectos, mais difícil de gerir porque não há onde se esconder atrás de uma reação emocional quando o que você está recebendo é simplesmente a exatidão do que não foi feito bem. Ele não elogiava. Notava quando algo estava certo do jeito que um arquiteto nota quando uma linha está onde deveria estar, sem cerimônia, seguindo em frente. Beatriz aprendeu a ler aquilo como linguagem, a entender que a ausência de correção era forma de aprovação naquele sistema, e que sistema era esse depois de uma semana de observação. Havia uma reunião numa quarta-feira, na 3ª semana, quando um problema de agenda criou uma sobreposição com 3 compromissos simultâneos que a assistente anterior havia deixado acumulando desde o mês anterior sem resolver. O tipo de conflito que vira bola de neve, porque ninguém quer fazer a ligação difícil para o cliente que vai ter que ser remarcado, especialmente quando esse cliente é um investidor com temperamento documentado e agenda própria rígida. Beatriz mapeou os 3 compromissos, identificou qual podia ser movido com menor custo de relacionamento, redigiu os e-mails de remarcação com as justificativas corretas e os horários alternativos já verificados, e resolveu em 20 minutos o que havia ficado em aberto por semanas. Rafael passou pela mesa dela no fim do expediente daquele dia, sem parar. Disse de costas, com a voz no tom normal de quem está continuando a caminhar. Bom trabalho. Beatriz ficou olhando para as costas dele desaparecendo pelo corredor e sentiu aquilo mais do que deveria. Ela sabia que sentia mais do que deveria, da mesma forma que sabia que o fato de saber não mudava o que estava sentindo.
Havia algo naquele elogio específico, vindo daquele lugar específico, de alguém que não os distribuía, que tinha um peso diferente de qualquer coisa que as irmãs dissessem ou não dissessem em todos os anos que ela havia passado, acordando às 5h30 no apartamento de Sapopemba. Não era vaidade, era reconhecimento. Ela percebeu que não era a mesma coisa apenas quando sentiu a diferença entre os dois no peito. Aquela distinção física que o corpo faz antes que a mente consiga nomear. As semanas foram se acumulando com aquela velocidade específica do tempo, quando você está genuinamente ocupada com algo que importa. A cidade passava pela janela do Veg, o segundo andar, com a perspectiva diferente que a altura dá. Não a cidade de quem está dentro dela, mas a cidade de quem consegue ver onde ela termina em todas as direções. Beatriz trazia a marmita todos os dias numa bolsa térmica que a mãe havia ganhado de brinde numa farmácia anos atrás e que ainda vedava bem. Comia na mesa mesmo, porque o horário de almoço dela raramente coincidiu com um momento em que alguma coisa urgente não estivesse pedindo atenção. E ela havia descoberto que resolver o urgente antes de comer era mais eficiente do que comer com o urgente na cabeça. O restaurante corporativo no terceiro andar tinha pratos do dia que custavam entre 58 e 72 aires e um cardápio de à la carte que começava em 45 aires. A equipe da Monteiro tinha uma mesa de preferência e almoçava em grupo às 12h30, com aquela socialização de escritório que é ao mesmo tempo obrigatória e opcional, dependendo do quanto você quer investir na versão não profissional dos relacionamentos profissionais. Beatriz havia ido uma vez na primeira semana, pedido o mais barato, feito as contas na cabeça enquanto conversava sobre o projeto residencial no Tatuapé e nunca mais voltou. Não havia dissimulação suficiente no mundo para esconder que 58 lares era um terço do que ela gastava por dia em tudo o mais somado. Foi numa quinta-feira, na quinta semana, que Rafael chegou à mesa dela às 13h15 com uma expressão que não era exatamente surpresa, mas era a versão mais próxima que o rosto dele chegava daquilo. Ele havia precisado de algo no arquivo físico que ficava num armário próximo à sua mesa e havia notado que ela estava almoçando ali, o recipiente de marmita aberto, o garfo de plástico que ela guardava na gaveta e que tinha a alça levemente dobrada de tanto uso. Ela não tentou esconder. Guardar a marmita antes que ele visse teria sido pior do que estar com ela à vista. Ele não disse nada naquele dia. Voltou para a sala com o arquivo que havia buscado e fechou a porta com aquele clique suave que as portas de vidro temperado fazem, que é diferente do som das portas comuns, mais contido, mais preciso. Na manhã seguinte, havia um envelope sobre a mesa de Beatriz, branco, sem identificação, selado. Dentro, um voucher do restaurante no valor de 300, sem assinatura. Ela ficou com o envelope na mão por um momento, olhando para o voucher com aquela atenção de quem está verificando se o que está vendo é o que parece ser. Então levantou, foi até a porta da sala de Rafael, que estava entreaberta, e bateu 2 vezes com o nó do dedo. Ele estava de pé perto da janela com o telefone na mão, no intervalo entre duas coisas, aquele espaço de 5 segundos, que é o único momento em que ele parecia não estar no meio de algo. Virou para ela. "Foi o senhor?" ela perguntou. Mostrou o envelope. Ele não negou. Beatriz colocou o envelope sobre a mesa mais próxima da porta, do lado de dentro, com cuidado. "Eu tenho marmita, mas obrigada." Saiu e fechou a porta. Rafael ficou olhando para o envelope com uma expressão que ela não viu, porque já estava de costas, caminhando em direção à própria mesa, mas que Priscila, passando pelo corredor no momento exato, com uma pasta de documentos, descreveria mais tarde para uma colega no banheiro como o rosto de quem recebeu uma informação nova sobre si mesmo e não sabia onde guardar. Não estava acostumado com recusa.
não da forma simples e direta e completamente sem crueldade que Beatriz havia feito, que não era agressão nem julgamento. Era apenas autonomia. Era apenas uma mulher dizendo que tinha o que precisava e que o gesto havia sido visto e reconhecido e devolvido por uma razão que não tinha nada a ver com ele. Nos dias que se seguiram, alguma coisa mudou no ritmo do escritório, ou talvez tenha mudado no ritmo de como Rafael e Beatriz existiam dentro dele, que é uma coisa diferente, mas produz efeitos parecidos. Ele passou a deixar 2 copos de café sobre a bancada do corredor nas manhãs em que chegava antes dela, sem comentário, sem indicação de que um era para ela, mas numa posição que deixava claro que um era para ela. Ela pegava sem dizer nada. Era uma negociação silenciosa sobre o que podia ser aceito e o que não podia, cujos termos nunca foram discutidos diretamente porque não precisaram ser. Havia reuniões que atrasavam o almoço para além de qualquer horário razoável. Quando os dois se encontravam na sala de conferência, depois que os outros tinham saído, ela com o bloco de notas fazendo os últimos registros, ele com a gravata afrouxada e o cansaço de 4 horas de decisão no rosto. Nesses momentos havia uma qualidade de silêncio diferente dos silêncios de trabalho, mais densa, mais pesada, como se o espaço entre os dois tivesse sido preenchido com algo que nenhum dos dois havia colocado lá de propósito. Numa tarde de quinta-feira, ele perguntou sobre a mãe, de passagem, a mesma naturalidade de quem pergunta sobre qualquer coisa do cotidiano que ouviu mencionar antes. Beatriz respondeu com a mesma naturalidade e percebeu apenas, quando já estava respondendo, que estava contando mais do que a resposta curta pedia. Sobre o AVC, sobre os remédios, sobre o jeito que Dona Lourdes dobrava o lençol com a mão boa quando a outra não obedecia completamente. Rafael ouviu tudo sem interromper. Então disse, com aquela voz que usava quando estava sendo preciso ao invés de educado: "Ela deve ser forte." Beatriz olhou para ele. Ela é? Não era declaração, não era abertura. Era apenas 2 fatos sendo reconhecidos por pessoas que haviam aprendido, cada um à sua maneira e por razões completamente diferentes, o valor específico da resistência silenciosa. O divórcio de Rafael Monteiro havia sido homologado num cartório da Consolação em março de 2022. 4 anos antes daquele escritório branco e envidraçado, onde Beatriz organizava a agenda de um homem que ela ainda chamava de Senhor nos e-mails formais, e de Rafael quando precisava chamar sua atenção de dentro da sala de reunião. Luciana havia saído da cobertura do Itaim Bibi com 2 volumes de livros. A cadela Yorkshire, que ela havia insistido em adotar 6 meses antes da separação, como se soubesse que precisaria de companhia. E a certeza de que o casamento havia terminado 2 anos antes da papelada confirmar o que os dois já sabiam desde uma noite de domingo em que ficaram 3 horas na mesma sala sem trocar uma palavra que não fosse sobre o jantar que nenhum dos dois comeu. Rafael não havia entendido completamente o que havia falhado até muito depois. Havia tentado entender através do trabalho, que era a linguagem que ele conhecia melhor, aquela forma de traduzir tudo em problema a ser resolvido com recursos suficientes e método correto. Mas solidão não é problema de recursos. Ele percebeu isso apenas quando a cobertura ficou completamente silenciosa pela primeira vez. E o silêncio não tinha a qualidade de descanso que ele havia imaginado que teria. Era apenas vazio. Era apenas o ar-condicionado e as luzes automáticas e a vista da cidade que continuava existindo com uma indiferença que ele havia confundido durante anos com liberdade. 4 anos depois, o vazio havia se normalizado da forma que vazios se normalizam quando você para de tentar preenchê-los e começa simplesmente a funcionar ao redor deles. Havia reuniões e resultados, e a empresa que havia crescido de 40 milhões para 120 milhões em 7 anos
com uma trajetória que os perfis de negócios descreviam como disciplina e visão, e que Rafael sabia, com a honestidade que reservava para as 2 da manhã, quando não havia mais ninguém para administrar a impressão, era principalmente o resultado de não ter mais nada além do trabalho para onde olhar. Ele percebeu que algo havia mudado no escritório da Faria Lima numa manhã de segunda-feira da 7ª semana, quando chegou às 7h20 e a mesa de Beatriz já estava ocupada, o computador ligado, o caderno aberto com anotações feitas com aquela letra pequena e precisa que ela usava. E havia na estação de trabalho dela uma ordem que não era a ordem estéril do escritório, mas a ordem de alguém que havia tornado aquele espaço seu. Uma planta pequena, num copo de vidro na beirada, post-its de cores, diferentes no monitor com um sistema que levou ele 2 dias para decifrar, um elástico vermelho, no punho do lado direito do teclado. Por alguma razão que ele nunca perguntou. Não era que o escritório tivesse ficado diferente. Era que a presença dela havia se tornado parte da textura do lugar, de uma forma que ele só notou quando imaginou, por um segundo, como seria chegar e a mesa estar vazia. E o pensamento teve um peso que não estava proporcional ao que o pensamento deveria ter. Havia um evento naquela semana, jantar com investidores no Spot, nos Jardins, numa quinta-feira. Rafael havia mencionado para Beatriz durante o briefing de agenda como parte da lista de compromissos que ela precisava saber para gerenciar os dias ao redor. E então, mais ao final da conversa, havia dito com o mesmo tom objetivo de tudo o mais. Seria útil se você pudesse vir, como acompanhante profissional. Os investidores têm perguntas operacionais que cruzam com sua área. Beatriz ficou quieta por um momento. Ele viu o momento exato em que ela processou a proposta e tomou uma decisão que não era sobre logística. Não faz parte do contrato, ela disse. Não com hostilidade, com a clareza de quem sabe onde a linha está. Rafael ficou olhando para ela por um segundo depois que ela disse aquilo, e havia na expressão dele algo que não era exatamente contrariedade, mas era a versão mais próxima que ele demonstrava quando algo não seguia o curso que havia calculado. Então acenou com a cabeça uma vez e voltou para a sala. Ela foi embora às 18 horas. Ele ficou até às 22 com os relatórios do trimestre e o jantar do Spot, onde foi sozinho e respondeu às perguntas operacionais dos investidores com a precisão de sempre e chegou na cobertura do Itaim Bibi às 23h40. E ficou de pé na varanda por um tempo que ele não mediu olhando para as luzes da cidade, com aquela sensação de que havia algo errado no cálculo, mas não conseguia identificar onde estava o erro. Nos dias seguintes, Beatriz e Rafael funcionaram com a eficiência de sempre e com uma distância que não era hostilidade, mas que tinha a qualidade específica de quando 2 pessoas que estavam se aproximando fazem um recuo simultâneo e ficam operando na zona segura do profissional sem cruzar para o lado onde as coisas não têm nome. 2 semanas, os e-mails respondidos em 2 horas, a agenda gerenciada com precisão, os conflitos de reunião resolvidos antes de virarem problemas. Tudo funcionando. Nada diferente do que deveria ser. E, ao mesmo tempo, tudo com aquele peso de algo não dito que preenche o espaço entre as palavras certas. Foi a Fernanda quem rompeu o equilíbrio com a eficiência específica que certas pessoas têm para encontrar o momento exato em que uma coisa ainda pode ser desestabilizada. Numa sexta-feira à tarde, Beatriz estava no balcão da recepção, revisando documentos, quando Priscila, com a expressão que as recepcionistas têm quando alguém chega sem agendamento e elas precisam calcular o custo social de cada opção disponível, se inclinou para dizer em voz baixa que havia uma mulher na recepção pedindo para falar com ela. Beatriz desceu. Fernanda estava de pé na entrada com a bolsa no braço e aquela postura de quem chegou com propósito declarado, que é, na verdade, uma forma de chegar com insegurança não declarada. Ela olhou para o saguão de mármore e vidro, para os seguranças discretos,
para o nome da empresa em letras metálicas na parede e Beatriz viu no rosto da irmã o cálculo acontecendo em tempo real. Saíram para a calçada da Faria Lima. O trânsito da tarde fazia aquele barulho grave e contínuo que é a frequência de fundo da cidade inteira. E o sol batia de lado no espelho dos prédios com aquela luz alaranjada específica das 17h30 paulistanas que faz tudo parecer levemente dourado sem deixar de parecer exausto. Fernanda disse o que havia vindo dizer sem preâmbulo, o que era uma forma dela que Beatriz conhecia. Aquele tipo de franqueza que usa a ausência de rodeio como proteção contra a responsabilidade pelo que está sendo dito. Você sabe que ele nunca vai te ver como igual, né? Fernanda disse, olhando para o prédio atrás da irmã, como se estivesse falando do edifício e não da pessoa dentro dele. Você é a assistente. Para ele, você é mobília. Beatriz não respondeu. Havia pombos na calçada, 3, caminhando ao redor de um guardanapo descartado com a autoridade indiferente dos pombos de centro financeiro que vivem entre sapatos caros e não se impressionam com nada. Beatriz ficou olhando para eles por um segundo. Cuida da mãe hoje à noite? Ela perguntou. Preciso que alguém passe lá para dar o remédio das 20. Fernanda piscou. Não era a resposta que havia preparado receber. Sim, posso passar. Obrigada. Beatriz voltou para o prédio, mas a frase ficou. Era o tipo de coisa que fica não porque é nova, mas porque confirma algo que você já havia sentido em algum lugar que fica atrás da consciência, onde os medos moram antes de ter nome. Mobília. Ela havia passado a vida inteira sendo a que estava ali, funcionando, útil, presente, e sendo olhada com a visibilidade que se dá para as coisas que funcionam sem precisar de atenção. A padaria, o ônibus das 6h12, o apartamento de Sapopemba, e agora um escritório diferente, mas talvez a mesma posição no esquema geral das coisas. Na semana seguinte, quando Rafael mencionou o jantar com investidores, ela respondeu que não fazia parte do contrato. Ele ficou sem entender. E as 2 semanas de silêncio funcional que se seguiram tiveram uma textura diferente das semanas anteriores, mais pesada, mais deliberada, como se os dois estivessem fazendo esforço ativo para se manterem na versão segura de onde estavam. Numa tarde de chuva, a que cai pesada em São Paulo, nos meses que não são verão, mas que ainda não são inverno, com o ruído da água no vidro preenchendo o escritório com aquele som que afasta tudo que está do lado de fora e deixa o que está do lado de dentro mais próximo do que deveria ser, Rafael foi até a mesa de Beatriz com 2 copos de café, coisa que ele nunca havia feito. Havia sempre sido a bancada do corredor, aquele acordo não verbal de 2 copos num lugar neutro onde nenhum dos dois precisava reconhecer o gesto. Isso era diferente. Isso era ir até a mesa da outra pessoa, sentar na cadeira do lado, colocar o copo na frente dela. Ela olhou para o café, depois para ele. Ele disse, "O que eu fiz?" Beatriz ficou quieta por um momento. Havia na sala aquela qualidade de atenção que a chuva cria, aquela sensação de que o mundo fez uma pausa na frequência habitual e deixou aberto um espaço que não estava lá antes. Ela poderia ter dito que não era nada. Era o que ela havia aprendido a dizer a vida inteira quando era alguma coisa. Disse, "Não foi o senhor, fui eu que me lembrei onde fico." Rafael ficou quieto. Ela viu o momento em que ele recebeu aquilo, não como informação profissional, mas como o que era. Uma afirmação sobre posição, sobre hierarquia, sobre o espaço que ela havia decidido ocupar dentro daquele sistema, depois que Fernanda havia colocado em palavras o que ela havia sentido, mas não havia dito para si mesma ainda. "E onde você acha que fica?" ele perguntou, com uma voz que não tinha o tom de quem está contestando. Tinha o tom de quem está genuinamente perguntando. Beatriz não respondeu, mas ele ficou com a pergunta. Ela viu que ficou, da forma que certas perguntas ficam quando chegam num momento em que a pessoa estava pronta para recebê-las sem saber que estava.
Ficaram em silêncio por um tempo com os 2 copos de café na mesa e a chuva no vidro e a cidade lá embaixo completamente indiferente a tudo aquilo. Então ela pegou o café e abriu o caderno e voltou para o trabalho. E ele ficou na cadeira do lado por mais 3 minutos antes de levantar, que era mais tempo do que qualquer coisa no escritório havia exigido dele ficar parado. Às 18h47, quando Beatriz já estava com a bolsa no ombro e o casaco no braço esperando o elevador, o celular vibrou. Mensagem de Rafael. Ela leu 2 vezes antes de processar, porque a mensagem era simples demais para o peso que tinha. Posso te ligar depois das 20 horas? Não sobre trabalho. Ela ficou no corredor com o dedo no telefone e o elevador chegando, e indo sem ela entrar. Depois chegou outro. Ela não entrou nesse também. Ficou olhando para a mensagem com aquela concentração de quem está tentando sentir o chão antes de dar o próximo passo, verificando se é sólido, verificando se aguenta o peso. Havia naquele momento, no corredor do 22º andar, com a chuva ainda batendo nos vidros do corredor e a cidade lá embaixo, fazendo o seu barulho de sempre, algo que ela não sabia nomear completamente, mas que reconhecia pelo peso específico que tinha. Era a diferença entre onde você está e onde você poderia estar. Era a distância entre o que você aprendeu a esperar e o que estava sendo oferecido. Era o medo de que aceitar fosse mais arriscado do que recusar, porque recusar você já sabia como fazer. Ficou 12 minutos olhando para a tela. Depois respondeu: pode. Esperou o próximo elevador. Entrou. Desceu os 22 andares, com o coração fazendo aquela coisa que ele faz quando você tomou uma decisão e ainda não sabe se foi a decisão certa, que não é exatamente medo e não é exatamente esperança, mas tem um pouco dos dois misturados, de uma forma que o corpo não sabe classificar, mas sente com uma precisão absoluta. Do lado de fora, a Faria Lima estava molhada e barulhenta e completamente alheia. São Paulo não parava para ninguém. Beatriz levantou a gola do casaco contra o vento úmido e caminhou em direção à estação do metrô com aquela velocidade que ela tinha. Aquele passo que não era pressa, mas era determinação. O passo de quem sabe para onde está indo mesmo quando não sabe completamente o que vai encontrar ao chegar. Às 20h17, o telefone tocou. Ela atendeu no segundo toque, sentada na beirada da cama em Sapopemba, com os pés descalços no chão frio, e a voz de Dona Lourdes vindo do quarto ao lado, com o som do noticiário que a mãe assistia todas as noites antes de dormir. Ele disse: obrigado por atender. Ela disse: o senhor disse que não era sobre trabalho. Não é. Uma pausa. Eu queria perguntar se você está bem. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta simples. Era o tipo de pergunta que as pessoas fazem 200 vezes por semana sem querer saber a resposta. Mas havia naquele momento específico, naquela voz específica, através daquele telefone com a tela trincada no canto que ela nunca tinha dinheiro para consertar, uma qualidade diferente. Era a pergunta de alguém que queria saber a resposta. Estou, ela disse. E então, porque era verdade e porque havia algo naquele espaço que a fazia não querer usar apenas as palavras mínimas. Estou melhor do que estava. Ele ficou quieto por um momento que ela não contou desta vez. Eu também, ele disse. Ficaram na linha por mais 40 minutos, com Dona Lourdes adormentando ao som do noticiário do quarto ao lado e São Paulo fazendo seu barulho eterno lá fora, falando sobre coisas que não tinham nada a ver com agenda ou reunião ou decisão corporativa. Sobre a cidade, sobre as partes dela que cada um conhecia e as partes que nunca havia visitado. Sobre o que você aprende de um lugar quando o atravessa de baixo para cima e não de cima para baixo. Rafael disse que nunca havia andado de metrô na vida adulta. Beatriz disse que nunca havia estado num andar acima do 10º de nenhum prédio antes da Faria Lima. Os dois ficaram em silêncio por um momento depois disso, não com constrangimento, mas com o tipo de reconhecimento que acontece quando você percebe que está falando com alguém
que viveu uma versão completamente diferente da mesma cidade que você acha que conhece. Antes de desligar, ele disse: "A pergunta que você não respondeu, onde você acha que fica?" Ela ficou quieta. "Você não precisa responder agora", ele disse. "Eu só queria que soubesse que perguntei de verdade." Ela desligou às 21h03 e ficou por um tempo com o telefone na mão, olhando para nada específico, deixando o silêncio do apartamento ter o tamanho que tinha, sem tentar preenchê-lo com pensamento. Camila estava fora. Fernanda havia passado para dar o remédio da mãe e já tinha ido embora. Era só ela, e Dona Lourdes dormindo, e a cidade lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio tinha uma qualidade diferente. Não era vazio, era espaço. Os meses seguintes foram construídos em camadas finas, do tipo que você não percebe enquanto estão sendo depositadas, mas que, olhando para trás, formam algo com espessura e peso que não estava lá antes. Não havia declaração, não havia nome para o que estava acontecendo, e nenhum dos dois fez o movimento de nomear, porque havia uma sabedoria compartilhada e não discutida de que certas coisas nomeadas antes do tempo viram outra coisa, perdem a qualidade específica que tinham quando ainda eram apenas o que eram. Rafael passou a levar café para a mesa dela sem fazer cerimônia. Ela passou a deixar um post-it na agenda quando havia uma reunião que ele estava evitando subconscientemente, não dizendo que estava evitando, apenas reorganizando a semana de uma forma que criava espaço para o que precisava ser feito sem que ele precisasse admitir que havia precisado do empurrão. Era uma linguagem. Eles a desenvolveram sem discutir a gramática. Havia uma tarde numa sexta-feira em que uma reunião com fornecedores atrasou tanto que, quando terminou, eram 19h30 e o escritório estava vazio e eles dois estavam na sala de conferência com os restos de uma apresentação ainda na tela e 2 copos de água que já estavam temperatura ambiente há horas. Rafael disse que havia um japonês bom a 2 quadras. Ela disse que tinha marmita na bolsa. Ele disse que sabia. Ela disse que ia comer a marmita mesmo assim. Ele disse que podia comer do lado de fora enquanto ela comia a marmita. Ela ficou olhando para ele por um momento, com aquela expressão que tinha quando estava calculando se havia uma pegadinha em algo que parecia simples. Não havia. Comeram na pracinha na esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Ela com o recipiente de marmita no colo e ele com o temaki do japonês, com os pombos da noite circulando ao redor das mesas de metal, com a mesma autoridade indiferente dos irmãos de calçada da padaria central do Brás. E a cidade em volta fazendo o barulho específico de São Paulo numa sexta-feira às 20h, que é ao mesmo tempo exausto e elétrico, como uma pessoa que deveria ter parado, mas não consegue. Falaram por 2 horas sobre a empresa, sobre a cidade, sobre o pai de Rafael, que havia construído a primeira obra da Monteiro num terreno em Guarulhos com 2 funcionários e uma caminhonete velha, e sobre a mãe de Beatriz, que havia trabalhado 23 anos numa fábrica de peças em Santo André antes do AVC, e sobre o jeito que certas histórias de trabalho têm uma dignidade que não precisa de título para existir. Rafael disse aquilo, e Beatriz ficou quieta por um momento, não com desconforto, mas com o cuidado de quem está verificando se o que acabou de ouvir é o que parece ser, se é reconhecimento genuíno, ou aquela versão performática de reconhecimento que pessoas com muito dinheiro às vezes praticam para sentirem que estão do lado certo de alguma coisa. Era genuíno. Ela percebeu isso pelo jeito que ele disse, sem nenhum dos marcadores de quem quer ser elogiado por ter dito. Era apenas uma observação. Era apenas verdade. Seu pai ainda está vivo? Ela perguntou. Não, ele disse. 2019. Infarto. Silêncio. Ele viu a empresa chegar nos 40 milhões, Rafael disse. Não chegou a ver os 120.
Havia algo naquela frase que não era lamento, era apenas o fato nu de uma ausência específica, do tipo que não tem consolação possível e que você aprende a carregar, não porque ficou mais leve, mas porque ficou mais acostumado ao peso. Minha mãe viu eu sair da padaria para cá, Beatriz disse. Acho que era o suficiente por enquanto. Ele a olhou de um jeito que ela havia aprendido a reconhecer ao longo dos meses. Aquele jeito que ia um pouco além do que a situação exigia, como se houvesse uma pergunta que ele estava fazendo com os olhos que ainda não tinha encontrado a forma de fazer em voz alta. Jogou fora o papel do temaki. Ela fechou o recipiente da marmita. Levantaram ao mesmo tempo. No caminho de volta para o escritório para pegar as bolsas, ele disse: "Você sabe que não precisa mais pegar o metrô, né? Posso pedir um carro." Ela disse: "Eu sei. Prefiro o metrô." Ele não insistiu. E ela percebeu, com aquela atenção que ela dava para os momentos em que ele não insistia, que esse havia se tornado o gesto que mais dizia sobre quem ele estava se tornando dentro daquilo tudo. Não o carro oferecido, o silêncio depois da recusa. O período de 90 dias passou com a velocidade de algo que você sabe que está terminando, mas não quer marcar. A reunião de avaliação foi numa segunda-feira de manhã, com a assessora de RH da empresa presente e uma pasta com indicadores de desempenho que Beatriz havia contribuído para construir sem saber que estavam sendo coletados, porque havia feito tudo com a mesma consistência independente de estar sendo avaliada ou não. Rafael apresentou os números. Ela os conhecia. Eram bons. Eram objetivamente bons, do tipo que não precisam de qualificação subjetiva para justificar o que era justo justificar. Ele ofereceu contratação efetiva com salário de R$ 9.500, não R$ 7.200, não a mesma oferta do coquetel, mais. E ele disse aquilo com a clareza de quem quer que fique absolutamente claro que a diferença não é favor, é mérito, que não é afeto, é avaliação, que havia uma distinção entre as duas coisas que ele havia pensado sobre como estabelecer antes daquela reunião, porque sabia que ela precisaria daquela distinção para aceitar sem se sentir objeto de algo que não era simples. Beatriz ficou olhando para os papéis na mesa por um momento. "Aceito", ela disse. A assessora de RH anotou. A reunião encerrou. Ela saiu da sala com os papéis na mão e o corredor à frente e o barulho habitual do escritório voltando à frequência normal depois do silêncio da sala de conferência. Havia dado 6 passos quando ouviu a voz dele. "Beatriz." Ela parou. Virou. Ele estava na porta da sala de conferência com as mãos nos bolsos. A assessora já havia saído pela outra direção. E havia entre eles apenas o corredor de vidro com a cidade lá fora e a luz branca do escritório, que era a mesma de sempre e que ao mesmo tempo parecia diferente naquele momento específico, mais densa, mais presente, como se soubesse que algo estava sendo dito. Rafael disse em voz baixa, com aquela objetividade que era a única linguagem que ele conhecia para coisas que importavam de verdade. "Você me perguntou onde fica. Você fica onde você decidir que fica. Isso é tudo que eu sei." Ela ficou olhando para ele por um momento. Não era declaração, era reconhecimento. Era alguém dizendo que a pergunta que ela havia feito naquela tarde de chuva havia sido ouvida, processada, respondida, com o único tipo de resposta que ele tinha condições de dar honestamente, que era a que colocava a decisão completamente nas mãos dela, sem retirar nada dela e sem acrescentar nenhum peso que não fosse o peso real da coisa. Ela fez o menor dos movimentos com a cabeça. Então virou e caminhou em direção à mesa. Ele voltou para a sala. Nenhum dos dois disse mais nada sobre aquilo naquele dia. Mas havia algo que havia mudado na qualidade do espaço entre eles. Algo que não era mais apenas profissional, e não era ainda outra coisa, mas estava se tornando com aquela paciência específica das coisas que são construídas por pessoas que aprenderam, cada uma à sua maneira, que pressa destrói o que deveria durar. Nos meses seguintes aconteceu de formas pequenas.
Rafael cancelou uma reunião com investidores de Campinas numa quinta-feira porque havia uma crise com um dos fornecedores da obra do Tatuapé que Beatriz havia mapeado e que precisava de atenção imediata. E quando um dos sócios ligou reclamando do cancelamento, Rafael disse, com aquela voz precisa de sempre, que havia uma prioridade maior e que remarcaria para a semana seguinte, e desligou sem elaborar. Beatriz estava do lado de fora da sala com a porta entreaberta e ouviu aquilo e ficou com o peso do que havia ouvido por um tempo depois. Não porque era sobre ela diretamente, mas porque era sobre quem ele estava escolhendo ser. E essa era uma informação diferente de qualquer coisa que ele havia dito em voz alta. Numa quarta-feira, ele foi até a mesa dela com um papel impresso. Era um artigo sobre gestão de equipes em construtoras que havia sido publicado numa revista de negócios. Você devia ler, ele disse. Tem uma parte sobre administração de fornecedores que é parecida com o que você fez no caso Tatuapé. Ela leu. Depois foi até a sala dele. A parte sobre fornecedores está certa, mas a metodologia que propõe não funciona quando a equipe é menor que 20 pessoas. Eu testei uma variação. Ele ficou olhando para ela. Me explica. Ficaram 40 minutos discutindo metodologia de gestão com o mapa do projeto do Tatuapé espalhado sobre a mesa de Rafael e ela de pé do lado, com a caneta apontando para fluxogramas, enquanto ele fazia perguntas do tipo que só fazem sentido se você está de verdade tentando entender e não apenas demonstrando interesse. Era trabalho. Era completamente trabalho. E ao mesmo tempo havia naquele espaço específico, com o mapa do Tatuapé e a caneta dela e as perguntas dele, algo que não era apenas trabalho, era duas pessoas se reconhecendo numa frequência que transcendia o organograma. Ela percebeu que havia algo acontecendo de verdade numa tarde de domingo, quando estava na padaria do bairro comprando pão para o café da mãe. E o celular vibrou com uma mensagem de Rafael, que era incomum aos domingos porque ele respeitava o fim de semana dela com a consistência de quem havia estabelecido aquilo como regra para si mesmo. A mensagem dizia apenas: estou passando na Avenida Paulista. Nunca tinha reparado quanto sol entra no Trianon de tarde. Ela ficou olhando para aquilo por um momento. Era uma observação. Era Rafael Monteiro, 41 anos, fundador de construtora com 120 milhões de faturamento, mandando mensagem no domingo à tarde para dizer que havia reparado no sol num parque público. Ela respondeu: o melhor é às 16h30. As árvores antigas filtram a luz de um jeito diferente. Ele respondeu: você já foi? Toda vez que tem um domingo livre. Uma pausa de 3 minutos. Então, posso ir da próxima vez? Beatriz ficou na fila da padaria com um pão na mão e o celular na outra, e Dona Lourdes esperando em casa e a questão inteira da vida dela ao redor. E respondeu: pode. No domingo seguinte, encontraram-se na entrada do Parque Trianon às 16h15. Ele chegou de carro, estacionou a 2 quarteirões, caminhou até a entrada com a mesma pontualidade do escritório e sem a armadura do escritório, de jeans e tênis, e o mesmo olhar de quem está processando um ambiente novo com atenção. Ela estava no banco de pedra perto da entrada com uma sacola de lona onde havia 2 copos de café comprado na padaria da Consolação. Aquele café que custava R$ 4,50 e que era melhor do que qualquer coisa que o restaurante corporativo do 3º andar tinha para oferecer. Ele sentou, ela entregou o copo. Padaria? Ele perguntou. Consolação, ela disse. A melhor da região. Ele bebeu. Ficou quieto por um momento. É bom. Eu sei. Ficaram no parque por 1h40. Andaram pelos caminhos de terra batida, sob as árvores centenárias, que Rafael havia passado décadas vendo da janela do escritório sem nunca ter entrado para ver de dentro. A cidade continuava ao redor, com o barulho da Paulista vazando pelas grades. Mas aqui dentro havia uma camada de verde e sombra e o som dos pássaros que São Paulo guardava nesses bolsões como memória de como era antes de ser o que virou.
Beatriz conhecia cada curva daquele parque. Apontou para a árvore mais velha, uma figueira centenária cuja raiz havia levantado o caminho de pedra ao redor com a paciência silenciosa de algo que cresce mais devagar do que o tempo parece permitir, mas que no fim está lá, intacto, enquanto o caminho vai se adaptando ao redor. É como a cidade, ela disse. Às vezes o que foi primeiro fica, e o que veio depois é que precisa se ajustar. Rafael ficou olhando para a raiz, depois para ela. Não disse nada, mas havia no silêncio dele aquela qualidade específica de quando alguém está guardando algo que ouviu para ficar com ele depois. Na saída ele disse: "Na semana que vem tem mais sol às 16h30? Ela disse: "Tem." E assim aconteceu. Não com declaração, não com o vocabulário dos relacionamentos que o mundo conhece e cataloga. Com domingos no Trianon e café de 4,50 e conversas que começavam sobre a cidade e terminavam em lugares que nenhum dos dois havia planejado chegar. Com a presença de alguém que havia aprendido que estar junto não precisava de moldura para ser real. O apartamento de Sapopemba continuou o mesmo nesse período, exceto que ganhou pintura nova numa semana em que Beatriz tirou 2 dias de folga acumulada e cobriu as paredes com aquele branco limpo que faz um cômodo inteiro parecer maior sem mudar 1 centímetro. Geladeira nova, porque a velha havia dado o último soluço em maio com um barulho que acordou Dona Lourdes às 3 da manhã. Plano de saúde para a mãe, com cobertura para cardiologista e fisioterapia, pago no débito automático, sem precisar de cálculo para ver se cabia. Não era ostentação, era respirar com mais espaço. Camila e Fernanda apareceram num sábado sem avisar, o que era o costume delas, e ficaram de pé na entrada do apartamento, olhando para a pintura nova e a geladeira nova, com aquela expressão de quem está recalculando algo que havia calculado errado. Fernanda perguntou com o tom de quem quer que a resposta confirme o que já decidiu acreditar. "Ele te ajudou com isso tudo?" Beatriz estava dobrando o lençol da mãe. Aquele movimento que ela fazia desde os 14 anos, com a mesma precisão de quem dobra pelo lado longo primeiro e depois em 3 partes iguais, e não parou o que estava fazendo para responder. "Não", disse. "Eu?" Fernanda ficou quieta. Camila olhou para a geladeira de stainless steel que refletia levemente a luz da cozinha. "Mas você e ele..." Fernanda começou. "Dobra esse lado para mim", Beatriz disse, indicando a borda do lençol. Fernanda dobrou, em silêncio. E havia algo naquele silêncio que era diferente dos silêncios anteriores, que não era o silêncio do julgamento contido, mas o silêncio de alguém que está processando que o cálculo que havia feito estava errado, e que o erro não estava no objeto do cálculo, mas na pessoa que calculou. Dona Lourdes dormia no quarto, com a respiração lenta, e o plano de saúde pago, e o remédio na caixinha azul, e a fisioterapeuta que vinha às terças e quintas e que havia dito na semana anterior que o movimento da mão esquerda estava melhorando, gradual, consistente, do jeito que as coisas melhoram quando tem os recursos certos para melhorar. Beatriz colocou o lençol dobrado sobre a cadeira e foi para a cozinha fazer café. O domingo seguinte ao sábado das irmãs tinha aquela qualidade específica dos domingos de São Paulo em junho. O frio seco que a cidade guarda nesse mês, como surpresa para quem esquece que ela também tem inverno. O céu de um azul limpo e alto que não existe nos outros meses. A luz branca e direta que faz as sombras ficarem precisas e os contornos das coisas parecerem mais nítidos do que costumam ser. Beatriz saiu de Sapopemba às 15h40 com o casaco de lã cinza que havia comprado em maio. O primeiro casaco novo que comprava em 4 anos. Não caro, mas bom, do tipo que aquece de verdade sem precisar de etiqueta para provar que aquece. Rafael já estava na entrada do Trianon quando ela chegou. Havia chegado antes pela primeira vez, o que ela notou sem comentar, e havia 2 copos de café na mão, da mesma padaria da Consolação, o que ela também notou e também não comentou.
exceto por um movimento pequeno de um lado da boca, que não era exatamente sorriso, mas era próximo o suficiente. Aprendi onde comprar, ele disse. Eu sei, ela disse pegando o copo. Entraram no parque. A figueira centenária estava exatamente onde sempre estava. As raízes levantando o caminho de pedra com aquela insistência silenciosa de coisa que cresce mais devagar do que o tempo parece permitir. Havia crianças correndo num dos caminhos mais largos. 3 meninos, com idades diferentes, perseguindo uma bola com aquela energia específica de quem ainda não aprendeu que o corpo cansa. E um cachorro amarelo de raça indefinida que havia decidido que a bola era também sua responsabilidade e não parava de interceptar as jogadas com uma seriedade cômica que fez Beatriz rir de verdade. Aquele riso que vem antes que você decida se vai rir. O tipo que é involuntário e, por isso, é o mais real. Rafael ficou olhando para ela rindo. Ela percebeu o olhar. Não fingiu que não percebeu. O que foi? Ela perguntou. Nada, ele disse. E então, porque havia aprendido ao longo de meses que com ela as respostas incompletas custavam mais do que as completas. Eu não ouço você rir muito. Ela considerou aquilo. Não tenho costume. Deveria ter mais. Ela bebeu o café. Está trabalhando nisso. Caminharam pelo caminho que dava para o mirante interno, aquela elevação suave dentro do parque de onde você consegue ver simultaneamente as copas das árvores e os prédios ao redor, a cidade e o que resistiu à cidade num mesmo plano de visão, a natureza e o concreto negociando o espaço com aquela tensão permanente que é a condição fundamental de São Paulo. Rafael ficou de pé ali por um tempo mais longo do que costumava ficar em qualquer lugar, olhando para aquela justa posição com a mesma atenção que dava para maquetes de projetos, aquele olhar de arquiteto que decompõe o que vê em partes e depois tenta entender como as partes conversam. Você acha que a cidade vai engolir isso aqui um dia? Ele perguntou. Beatriz olhou para as árvores, depois para os prédios, depois para as árvores de novo. A figueira tem mais de 100 anos, ela disse. Os prédios ao redor dela já foram outros prédios. Ela ficou. Rafael ficou quieto por um momento. Resiliência vegetal. Ou teimosia, ela disse, dependendo do ponto de vista. Ele a olhou de lado com aquele olhar. Ela fingiu que estava olhando para as copas das árvores. Haviam passado 40 minutos quando ele disse, sem preparação, sem o tipo de construção que as pessoas fazem quando vão dizer algo que importa e que por isso precisam de moldura. Eu não sabia que faltava isso. Ela esperou. Isso, ele disse, com um gesto que não apontava para nada específico e, ao mesmo tempo, apontava para tudo ao redor. O parque, o café, as crianças com a bola, o cachorro amarelo que havia desistido da partida e estava agora deitado na sombra com a língua para fora. A cidade inteira ao redor deles dois, parada num domingo de junho. Não sabia que faltava ter um lugar que não fosse trabalho, uma pessoa que não fosse reunião. Beatriz ficou em silêncio por um momento. O frio de junho entrava pelo casaco, nas partes que o casaco não cobria, o pescoço, os pulsos, e havia naquele frio específico uma presença que era quase confortável, o tipo de desconforto que te lembra que você tem corpo. Eu sabia que faltava, ela disse. Só não achava que era para mim ter. Ele virou o corpo inteiro para ela, não apenas o rosto, aquele tipo de atenção que é física antes de ser verbal. Por quê? Ele perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Havia na pergunta um peso que pedia honestidade, do tipo que você não dá por reflexo, que precisa de um segundo para verificar se está disposta a dar de verdade. Pensou na frase de Fernanda na calçada da Faria Lima. Mobília. Pensou nos 8 segundos de silêncio no coquetel do edifício Jaraguá, quando havia dito, eu apareço, e o mundo do salão havia parado por um momento. Pensou nas 5h30 do apartamento de Sapopemba, e na marmita e nos óculos riscados de 2021 que ela ainda usava, não por falta de dinheiro agora, mas porque havia esquecido de mudar por conta própria o que havia aprendido a aceitar como fixo.
Porque aprendi a ser útil, ela disse. Útil é diferente de necessária. Necessária é diferente de desejada. Eu ficava na primeira e achava que era suficiente. Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão que não era pena, era reconhecimento. A diferença entre os dois sendo que pena olha de cima para baixo e reconhecimento olha de frente. E o que ela via no rosto dele era de frente. Não é suficiente, ele disse. Eu sei agora, ela disse. O cachorro amarelo se levantou da sombra e caminhou até Beatriz, com aquela confiança de cachorro que não foi ensinado que precisa de permissão, e encostou o focinho no dorso da mão que ela tinha baixa ao lado do corpo. Ela abaixou a mão e ele ficou ali por um momento, quente, real, completamente indiferente a qualquer hierarquia humana. Rafael viu aquilo e aconteceu a coisa que ela havia ouvido uma vez e que agora via pela primeira vez, o rosto de uma pessoa que estava bem, genuinamente bem. Não a versão gerenciada de bem que ele apresentava em reuniões, mas o bem que não tem plateia, que acontece quando você não está prestando atenção em como parece. Ficaram no parque até às 17h50, quando a luz começou a mudar para aquele tom mais fundo do fim de tarde de inverno que São Paulo guarda para as horas certas. As crianças com a bola já tinham ido embora. O cachorro amarelo havia seguido uma família com criança pequena na direção da saída. As árvores ficaram com aquela quietude específica dos parques urbanos quando a maioria das pessoas foi embora. E o lugar lembra brevemente o que era antes de ser público. Na saída, na calçada da Consolação, ele disse: "Semana que vem tem outro domingo." Ela disse: "Tem. Você me ensina outro parque?" Ela pensou por um momento. Ibirapuera tem um lago que às 17h fica do jeito que a Paulista não fica. Vale a pena. Combinado, ele disse. Havia um táxi passando e ele não fez nenhum movimento para chamá-lo. E ela notou aquilo com a mesma atenção que dava para os momentos em que ele não insistia no carro. Eles caminharam até a esquina juntos, e então os caminhos se separavam naturalmente. Ele na direção do estacionamento onde havia deixado o carro, ela na direção do metrô. E antes de virar na esquina, ele disse, sem virar completamente, apenas com o rosto de perfil contra o céu azul escuro de junho: "Obrigado pelo café", ela disse. Era 4h50. "Eu sei", ele disse. Era tudo. Ela ficou na esquina, depois que ele virou, e desapareceu, com o vento frio de junho no rosto e a cidade fazendo seu barulho eterno ao redor e o metrô a 3 minutos de caminhada. Havia algo que ela estava sentindo que não conseguia colocar em uma palavra só. Não era felicidade no sentido amplo e genérico. Era algo mais específico, mais localizado, como quando você carregou algo pesado por muito tempo e de repente coloca no chão e sente o alívio não apenas nos braços, mas em todo o corpo de uma vez. Era leveza. Era a versão real de leveza, não a versão que você pratica fingindo que as coisas pesam menos do que pesam. Era o peso real das coisas sendo real e ainda assim haver espaço para respirar. Caminhou para o metrô com as mãos no bolso do casaco cinza e o café 4,50 ZIR que havia terminado lá atrás, ainda com gosto na memória, e os óculos de grau que agora ela decidiu naquele momento específico, sem grande cerimônia, ia marcar consulta para trocar na semana seguinte. Não porque os velhos fossem problema, porque às vezes você para de trocar coisas não porque não pode, mas porque parou de achar que merece coisas novas, e perceber isso é o primeiro passo para parar de ser essa pessoa. Nos meses que se seguiram, Rafael e Beatriz construíram o que construíram da única forma que fazia sentido para ambos, que era devagar, sem pressa, com aquela atenção mútua de pessoas que haviam aprendido, por caminhos completamente diferentes, que as coisas feitas depressa demais geralmente precisam ser desfeitas. Ela não se mudou para o Itaim Bibi. Ele não fez nenhum movimento grandioso de declaração pública. O que havia entre eles
Era construído de domingos em parques e conversas de telefone depois das 20 horas e da presença consistente, dia após dia, de alguém que aparecia sem precisar ser lembrado de que estava ali. Havia uma tarde em que Rafael chegou ao escritório com um arquivo de projeto novo, uma obra residencial em Sapopemba, e colocou sobre a mesa de Beatriz sem comentário. Ela olhou para o endereço. Era a 4 quadras do apartamento onde havia acordado às 5h30 por anos. Ele estava ao lado da mesa esperando que ela dissesse alguma coisa. É uma boa localização, ela disse com a voz profissional de sempre. O acesso ao metrô valoriza o metro quadrado e a demanda residencial na região cresceu desde 2023. Eu sei, ele disse. Foi você que me apresentou os dados no relatório de setembro. Ela olhou para ele. Havia no rosto dele aquela coisa, aquela qualidade de quando ele está dizendo mais do que as palavras estão dizendo, e ela havia aprendido a ler aquilo com uma precisão que levou meses para desenvolver. Vai ser uma boa obra, ela disse. Vai, ele disse, e voltou para a sala. Havia no gesto algo que não era tentativa de mudar o que ela era ou de onde ela vinha. Era o oposto disso. Era alguém usando o que sabia fazer para honrar o lugar que ela conhecia. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas que ela sentiu naquele momento de uma forma que não precisou de palavras para ser completa. Num sábado de setembro, Beatriz levou Dona Lourdes ao Parque do Carmo, na Zona Leste, que era o parque mais próximo de Sapopemba e que a mãe não visitava desde antes do AVC. A fisioterapeuta havia dito que o movimento estava bom o suficiente para uma caminhada curta em terreno plano. Beatriz levou a cadeira de rodas por precaução, mas Dona Lourdes caminhou quase todo o trajeto com a bengala, devagar, com aquela determinação específica que Beatriz havia herdado sem saber exatamente quando. Sentaram num banco de frente para o lago. Havia patos. Dona Lourdes ficou olhando para eles com a expressão serena de quem chegou num lugar que não exige nada. Você parece diferente, a mãe disse sem olhar para ela. Beatriz olhou para os patos. Diferente como? Menos pesada, Dona Lourdes disse. E então, com aquela precisão de quem observou a filha por 27 anos sem sempre ter as palavras. Você parou de andar encurvada. Beatriz não respondeu imediatamente. Sentiu aquilo no peito, não com dor, com o tipo de reconhecimento que só a mãe consegue dar, que chega de um lugar que nenhuma outra pessoa tem acesso porque nenhuma outra pessoa esteve lá desde o começo. Estou bem, mãe, ela disse. Eu sei, Dona Lourdes disse. É diferente de estar. As duas ficaram em silêncio por um tempo, com os patos no lago e o sol de setembro, que em São Paulo tem aquela qualidade de recomeço, mais quente que o inverno, mas ainda limpo, ainda sem o peso úmido do verão que viria depois. A cidade ao redor do parque fazia seu barulho, mas aqui dentro havia aquela bolsa de quietude que os parques guardam, aquela memória de antes. Beatriz pensou nas 4 palavras ditas no coquetel do edifício Jaraguá. Você foi a única. E percebeu ali, naquele banco, com a mãe ao lado e os patos na água e o sol de setembro no rosto, que as 4 palavras não eram a história. Eram a abertura para a história. Eram o momento em que alguém viu o que sempre havia estado lá e simplesmente disse em voz alta. A história era tudo o que ela havia feito com aquilo depois. A história era a marmita devolvida e o metrô escolhido, e o café de 4,50 e os óculos novos marcados, e a pintura do apartamento e o plano de saúde da mãe e os domingos no Trianon, e a frase dita numa tarde de chuva que colocou a decisão de volta nos seus próprios braços, onde sempre havia pertencido. A história era ela, Beatriz Cunha, 27 anos, aprendendo que ocupar espaço não era arrogância, era responsabilidade, que merecer não era presunção, era apenas verdade, que aparecer todos os dias sem pedir permissão para existir tinha sido sempre mais do que suficiente. Era tudo.
Dona Lourdes colocou a mão boa sobre a mão da filha, aquele gesto simples de mão sobre mão que não precisa de palavra porque a palavra viria depois, ou não viria, e não faria diferença porque o gesto já havia dito o que precisava ser dito. Beatriz deixou a mão ficar. O sol aquecia o banco de pedra, os patos atravessavam o lago com aquela calma de quem não sabe que existe outra velocidade. São Paulo respirava ao redor com o seu barulho imenso e indiferente e eterno. E ali, naquele parque na Zona Leste, na cidade que havia sido o cenário de todo aquele cansaço e de toda aquela reconstrução, Beatriz percebeu que riqueza verdadeira não era o salário que havia triplicado, não era o escritório branco no 22º andar, não era o homem que havia aprendido a chegar antes e comprar o café certo. Era isso. Era a mão da mãe. Era a bengala encostada no banco. Era o sol de setembro. Era saber, com uma certeza que não precisava de confirmação externa para existir, que você chegou onde estava sempre indo, não porque alguém disse 4 palavras que mudaram tudo, mas porque você foi a única que nunca parou de aparecer. E isso era mais do que suficiente, era tudo, era sempre ter sido tudo.